Mutt e Jeff, um criado em 1907, o outro criado em 1908. Das antigas, hein, pessoal? Aqui no Clube dos Quadrinhos, depois da vinheta, 3 segundos. Então, pessoal, retornando aqui com uma revista americana aqui no Clube dos Quadrinhos, né? O vídeo de hoje. Uma revista aqui com dois personagens, né? Uma dupla, né? Mutt e Jeff, criados aí pelo Harry Conway Fisher, né? Que assinava como Buddy Fisher. O Harry Conway, ele nasceu em abril de 1885, tá? E teve o falecimento em setembro de 1954, né? Coincidentemente aí com o nascimento do rock aí, no rock and roll, né? Há controvérsias, né? Dizem que o rock foi criado, a primeira gravação em 51 ou 53, né? Envolvendo aí um cara chamado Ike Turner, marido da Tina Turner, né? Que era uma mulher que fez muito sucesso aí nos anos 70, 80, 60, 70, 80, 90 também, né? Mas o assunto aqui é outro, não é música. É Mutt e Jeff. Vamos para o interior da revista. Já a gente volta para comentar um pouco mais. Bom, pessoal, então partimos aí para a revista Mutt and Jeff, tá? Uma revista aqui, ó, preço de capa na época, 1970, 2 cruzeiros, editora Saber, mas esse personagem também passou por uma editora chamada Arte Nova, tá? Mutt and Jeff. Foi criado, o Mutt, na verdade, ele foi criado primeiro, tá? Sem o Jeff. Foi criado primeiro, o Jeff é esse aqui. Ele foi criado primeiro em tiras, né? Ele apareceu sozinho, foi criado em 1907, né? E publicado num jornal americano chamado San Francisco Chronicle. San Francisco Chronicle, tá? Isso em novembro de 1907. Bom, aqui está a primeira página. Aqui nós temos então o personagem, o Mutt, seria esse senhorzinho aqui, e o Jeff, esse aqui, desenhado aqui pelo Al Smith, né? É o cara que sucedeu o criador, né, dos personagens, que foi o Harry Conway Fisher, que assinava como Buddy Fisher, aqui, ó, né? Dá para ter uma ideia aqui, ó. Mutt Jeff, created by Buddy Fisher, criado pelo Buddy Fisher, né? Tá? E nessa revista aqui a arte é do Al Smith, né? Bom, aqui nós podemos ver que era uma publicação mensal, né? Pela editora Saber S.A., número 2, 1970. Eu tive a oportunidade de ter a revista número 1, só que vou explicar por que eu não fiquei com ela. Nos anos 70 e 80, não sei por que cargas d'água, quando a revista não vendia, era fracasso, encalhava, eles faziam um corte chanfrado aqui, ó. Então a pessoa que tinha a revista número 1, quase que eu peguei, estava com um corte chanfrado. Na verdade, essa revista aqui, se vocês notarem, ela passou pela lâmina também, ó. Só que, provavelmente, acho que ela era uma das últimas, né? E acabou que ela escapou da lâmina aqui, ó. Pegou um pouquinho só, né? Essa revista, ela tá muito bem conservada, na verdade, né? Ela é uma lombada colada, tá? Ela tá bem fragilizada, né? Eu vou ter uma certa dificuldade de passar ela aqui. Mas vamos lá, então, para o interior da revista. Hein? Vamos lá. Bom, eu já falei, né? O personagem foi criado em 1907, né? É um desenho de traço limpo, né? Poucas sombras. Até para ver que ela está bem deteriorada. Ela está escapando aqui, né? A lombada colada e cada vez que eu mexo ela vai estalando, né? Que Mutt and Jeff Bom, então, como eu havia dito, pessoal, o Mutt ele foi criado primeiro, tá? A Mutt. Em 1907,
Um ano depois, ou vamos dizer assim, em 1908, o Bud Fisher, né, que é o Harry Conner Fisher, o criador do personagem, ele acabou criando o Jeff, que é esse baixinho aqui, e ele começou a aparecer esporadicamente, assim, não de uma vez, assim, ele foi gradualmente aparecendo nas tiras do Mutt, né? Esse aqui. E essa interação, a frequência com que ele foi aparecendo, o Jeff foi aparecendo, ele acabou gerando ali um certo sucesso, né? E ele acabou ficando. A partir dali, então, começou-se a ser chamado de Mutt and Jeff, né? Uma dupla assim que não dava muito certo porque tinham divergências ali de ideias e pensamentos, né? Vamos dizer assim, né? As tiras, o Bud Fisher, o criador, ele desenhou a sua cria até os anos 30, né? 1932, depois foi assumido pelo Al Smith, que é o cara que é o dono desses traços aqui, né? Mas voltando um pouco aí nos anos 10 ali, né? Entre os anos 10 e 20, ali bem no meio ali, 1916, né? O Bud Fisher, ele licenciou, né, os direitos dos personagens para desenhos animados, né? E acabou que foram adaptados, né, para desenhos animados e ali até mais ou menos ali no meio, pouquinho depois do meio ali dos anos 20, né, foram produzidos mais de 300 desenhos animados de curta-metragem, né? E uma curiosidade é que mesmo antes dos anos 20 teve uma primeira publicação colorida ali em 1918, tá? E o Mutt e Jeff, eles apareciam em jornais e quadrinhos de outras revistas, publicações sem ter a revista própria. Isso aí aconteceu depois, né? Algum tempo depois. Tá, como eu já disse, o Bud Fisher, né? Ele desenhou essa revista, esse personagem, né? As tiras até 1932 e depois foi continuado por outros artistas, né? Mas o Al Smith, pelo traço, né, bem próximo ao Fisher, ele acabou sendo mais famoso, aí desenhando até 1980, que depois foi substituído por um outro desenhista que praticamente encerrou a vida do Mutt and Jeff aqui em 1982. Eu vou falar já dele, eu só queria mostrar essa propaganda aqui, uma propaganda aqui, né, bem rudimentar, né, feita à mão. Aqui nós temos o Fantasma, né, o personagem Fantasma, e não sei se por uma questão econômica não se usou imagens, né? Fotos. Um pouco mais da arte aqui. Então, pessoal, o Al Smith, ele passou 50 anos desenhando o Mutt and Jeff, tá? Foi dos anos 30 a 1980, né? Foi 52 anos aí, mais ou menos, né? E o Mutt Jeff, por ser um personagem muito antigo, eles pegam ali, na verdade, ele começou a perder a popularidade, né, nos anos 40, né, porque já estava desgastado, um personagem criado em 1907, né, meu? Chega nos anos 40 ali, mais de 30 anos, né? E quem assume a ponta final é um desenhista chamado George Brasher. Ele assume a partir de 1980 e desenha até 82, quando fica insustentável manter esse personagem devido
as gerações, né, que se passaram, né? Pô, não tinha nem como comparar. Você vai pegar a geração dos anos 10, 20, 30 e comparar com gerações ali que, pô, meu, dos anos 60, 70, 80, é uma coisa... Não tinha como, né? Pô, um personagem que foi criado antes de... Porra, praticamente... Vamos pegar o estilo rock aí, né? Porra, nem... Né? Aí você pega uma geração que, né? Lá dos anos 10, que ouvia jazz, bebop, spirituals, gospel, né? E aí... Nossa, a geração dos anos 70 é outra coisa, né? Oriunda, vinda dos anos 60, aquela loucura, aquela psicodelia toda. E o personagem, me parece que ele não mudou, ele não se adaptou ao tempo, né? Eram coisas bem antigas, assim, ó. A vestimenta, né? E por ser senhores, assim, né? Eu acho que não faria sucesso entre os jovens, né? Não é super-herói, aquela também conta com isso também, né? Toda aquela onda de super-heróis ali, né? Toda a evolução dos quadrinhos ali nos anos 60 e 70, eles ficaram, de uma certa forma, para trás, né? E aqui no Brasil, o Mutt Jeff ele ganha essa revista própria, né? Que é essa, uma delas, que é essa que estou folheando aqui. Provavelmente a número 1 também é dos anos 70, é de 1970, na verdade, né? Essa aqui é de 1970, a número 1 também. Eu já expliquei por que eu não peguei, eu tive com elas nas minhas mãos, né? Mas aqui no Brasil, a revista saiu nos anos 30 e 40, saiu dentro de revistas, assim, foram publicados em revistas como o Tico Tico, né, Suplemento Infantil, e o Juquinha, tá? Mais um pouco aí da arte do Walt Smith. Falando sobre o Tico Tico, pessoal, a Tico Tico ela foi uma revista aqui brasileira também. Aqui mais uma página sobre propagandas, né? Propagandas de livros, né? Interessante. Eu vi um filme já com esse nome, chamado Iracema. Era muito comum, né? Esse tipo de propaganda, né? Catecismo de Umbanda, essas coisas que nessas épocas, nos anos 70, né? Era bem forte isso. Aqui é interessante, é uma Piadas Caipiras, número 127, preço um cruzeiro, né? Uma propaganda rudimentar, né? Olha só, feito à mão praticamente. Quer dizer, praticamente não, foi feito à mão essa propaganda, sem uso de imagens ou fotografias, eu não sei por uma questão econômica ou não, né? Tá, mas vamos lá. A revista Tico Tico, ela é considerada aqui no Brasil a primeira a publicar histórias em quadrinhos, tá? Ela durou aqui, ela foi publicada até antes da criação do Mutt Jeff. Ela circulou aqui no Brasil de 1905 a 1977. Pode ver que o traço aqui esse desenho do Mutt Jeff é um desenho que usa pouca sombra, né? E bem econômico na sombra, é um traço bem limpo, né? Muito limpo. Bom, voltando a falar também, a que saiu na revista Juquinha, né? O Juquinha, na verdade, ele era um personagem que era da revista Tico Tico. Mas devido ao sucesso ele acabou ganhando sua própria revista, que circulou ali, não foi muito longe também, né? Circulou de 1911 a 1913. Isso é o que se sabe, né? E o suplemento infantil, né? Também. O suplemento infantil, o Mutt Jeff também saiu no suplemento infantil. O suplemento infantil, pessoal, ele foi criado em março de 1934 pelo Adolf Eisen. Né? Talvez colecionadores aí antigos aí até sabem, né, quem é. O Adolf Eisen, ele foi o cara que criou a editora Ebal,
É, ele era um russo brasileiro e criou a Ebal, que é a editora Brasil América, né? Saudosa Ebal, junto com a Block, VEC, né? São editoras assim que bem queridinhas aí do pessoal que curte quadrinhos antigos, né? E também aqui no Brasil o Mutt Jeff saiu numa revista chamada Biblioteca Mirim, também, né? Uma revista que também era conhecida como Tijolinhos, né? E saiu em tipo jornais assim vigentes na época, né? Tipo jornais aí, vamos dizer aí, o Estado de São Paulo, o Diário Carioca, Diário da Noite, Correio da Manhã, Última Hora, né? Foi publicado aqui no Brasil o Mutt Jeff até o comecinho dos anos 80, praticamente quando morreu lá também acabou aqui, né? Foi isso que aconteceu na verdade. Uma curiosidade que houve quando foi licenciado os direitos para a editora Saber e a editora Arte Nova foi que eles deram a liberdade para que essas editoras pudessem incluir um personagem brasileiro junto com o Mutt Jeff, que era um personagem chamado Chiquinho, né? Que era desenhado por artistas brasileiros e acabou interagindo com o Mutt Jeff, né? Bom, então essa foi praticamente, nós estamos chegando ao fim aqui. Na verdade tem algumas páginas para passar aqui, na verdade, né? Mas é isso, pessoal. Aqui no Brasil, o Mutt Jeff ganhou a revista em 1970. Essa aqui é a número 2, né? Uma delas é essa aqui. Esse desenho aqui, na verdade, ele é um personagem, na verdade, que não tem nada a ver, de uma certa forma, né? Aqui, ó. Na verdade, esse personagem aqui é esse que está na capa final, que eu já vou até fechar aqui para... Bom, então essa aqui foi a revista Mutt Jeff. Eu vou dar uma passada aqui geral. Aquele desenho que a gente estava vendo lá, na verdade, era esse aqui, ó, né? A Gata do Cícero, né? Foi incluído aí nessa revista do Mutt Jeff. E o mexicano aqui, o Pedrinho, né? Bom, pessoal, então essa foi a revista Mutt Jeff. Vou dar uma passada aqui no geral aqui, ó, Mutt Jeff, número 2, preço de capa R$2, 2 cruzeiros na verdade, 1970, tá? Essa foi então a revista Mutt e Jeff. Bom, pessoal, essa foi a revista Mutt & Jeff, né? Uma revista americana. Esqueci de mencionar o formato dessa revista aqui, é 14x20, impressa em papel offset, tá? E então é isso, né? Vamos encerrando aqui. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo com mais um quadrinho antigo aí, das antigas aí, dentro do estilo, dentro da proposta aí do Cluk, o Clube dos Quadrinhos. Valeu, muito obrigado por ter ficado aqui. Para quem não ficou também, mas sabe que existe o canal, pode voltar a qualquer momento. Pessoal, valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo do Cluk, o Clube dos Quadrinhos. Ok?